Os convidados. No programa de hoje, mais um incrível encontro de notáveis. De um lado, o homem que manja tudo sobre cybercrimes e redes sociais. Tá contando piada, ele pode errar, se errar, ele vai tomar uma multa de tantos reais, mas não vai ter sanção criminal. Do outro, a deputada federal mais votada de Santa Catarina. Nós temos um tema muito grave que vai ser pautado à urgência nesta casa. Aí, ó. Palmas para o doutor Augusto Dorso e doutora Caroline de Toni. Tudo bem? Essa é a nossa nobre deputada, a Caroline, muito obrigado pela sua participação. Doutor Durso também, que está aqui com a gente, sempre colaborando aqui com o Pânico. Já vou começar com o doutor Durso, porque hoje a gente gostaria de destrinchar e da maneira mais simples possível para a nossa audiência o que foi votado no STF a respeito do Marco Civil, que é aquele artigo que você falou. Obrigado, Emílio. Prazer voltar aqui, a toda a audiência do Pânico. A gente falou, avisamos que o Supremo tinha nas mãos a decisão de levar o Brasil para um caminho bom ou levar o Brasil para um caminho complicado com relação às redes sociais, porque eles julgaram um artigo 19 que fala de responsabilidade de plataforma. O que foi o saldo final que me preocupou, eu já adianto para a audiência. Ao invés do Supremo declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 e colocar um rol taxativo de alguns crimes que deveriam ser removidos sem a decisão judicial, então crimes graves, terrorismo, aqueles que a gente chama atos manifestamente ilegais, que qualquer um que visse aquilo no ar fala, puxa, isso aqui não devia estar no ar, a plataforma deveria remover. O Supremo não seguiu por esse caminho. Ele preferiu colocar como regra que não precisa da decisão judicial todos os crimes. Todos os crimes. Só colocou uma exceção, que é crime contra a honra, que é calúnia, difamação e injúria. Esses vão depender ainda da decisão judicial. Todos os outros crimes não dependem mais da decisão judicial prévia para a plataforma se tornar responsável. Tipo o quê? Tipo Dá um exemplo. Crime de ameaça, crime de perseguição, crime contra o Estado Democrático de Direito. Que é subjetivo. Crimes, e aí que entra a minha preocupação. Eles não selecionaram alguns crimes graves que qualquer um sabe pela interpretação se é crime ou não. Eles colocaram todos. E aí existem vários crimes que são subjetivos. Que eu vou ver essa publicação, eu vou achar criminosa. A deputada não, você sim, e aí por diante. E essa obrigação agora é da plataforma. Só que qual é o resultado, a meu ver, disso? A plataforma vai olhar e falar, eu não sei se isso é criminoso ou não. Então eles vão pelo caminho mais seguro, que é apagar o conteúdo. Então, ao invés deles manterem o conteúdo no ar e correr o risco de pagar uma indenização, porque eles serão responsáveis por aquilo, eles vão criar uma plataforma de denúncia por notificação, que vai ser praticamente uma plataforma de censura. Porque você vai denunciar, dizer que aquilo é criminoso, e a plataforma, com medo de pagar alguma indenização, vai praticamente remover de maneira automática. E agora, o Congresso vai fazer alguma coisa, deputada? Olha, na verdade, eu respeito a opinião do doutor Durso, mas eu discordo em muitos pontos. Primeiro, que não é papel do Supremo Tribunal Federal regulamentar as redes sociais. Primeiro, já existe uma regulamentação, que é a própria legislação. Se você hoje comete um crime dentro ou fora da internet, você vai ter que responder. Isso, ou seja, já existe uma regulamentação. O que é crime dentro da internet é crime fora, e assim sucessivamente. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, porque eles alegaram que o Congresso é omisso com relação às regulamentações das redes sociais. Isso não é verdade. Nós temos hoje 144 projetos de lei só tentando alterar o Marco Civil da internet. A questão é que os ministros já vêm há muito tempo, o Dino, em 2023, já dizia como ministro da Justiça, vocês queiram ou não, nós vamos regulamentar. O Barroso falou que tem que regulamentar. Mas qual é a regulamentação que eles querem? É uma regulamentação onde críticas, onde questões subjetivas, como discurso de ódio, atos antidemocráticos, sejam consideradas removidas sem decisão judicial. Hoje a gente tem contraditório, ampla defesa para você poder remover um conteúdo. A partir do momento que você diz para a plataforma assim, Facebook, Instagram, se alguém fala alguma coisa contra alguém, a pessoa te notifica, você tem que tirar automaticamente. Só que, por exemplo, assim, gente, vou dar um exemplo. Se eu critico uma política pública do Lula, eu digo IOF, ninguém aguenta mais pagar imposto. O IOF é um desvio de finalidade. Chega, eles vão dizer assim, ela está fazendo um discurso de ódio contra a política pública do governo, uma desinformação. Esse é que é o interesse, né? Dessa, ou seja... Exato. Ou seja, o STF não tem que... Quem tem que fazer rol ou não é o legislativo. A questão é, por que até hoje o Congresso Nacional não legislou? Porque a gente entende que se a gente fizer esse tipo de legislação que eles querem,
a gente vai estar censurando as pessoas, fazendo censura prévia, a gente vai estar acabando com a liberdade de expressão no Brasil. Essa que é a questão. Então, mas o Congresso, esse Congresso nosso é fraco, né? Não é fraco. Vamos ser honestos que esse Congresso nosso vota com conveniência, né? Bem fraco. Você está falando aqui da maior parte dos parlamentares. Do Congresso. O Congresso como um todo, né? O Congresso, porque o Congresso ele não resolveu isso aí. Esse artigo não ficou resolvido lá no... Que era aquela PL que teve aquela... Não, esse artigo, ele diz o seguinte, o artigo 19, ele fala que para você remover... responsabilidade. Para você remover, você tem que ter uma decisão judicial. E por que isso é bom? Porque você faz uma denúncia dizendo que tem um conteúdo grave. O juiz dá direito a contraditório. Ele escuta os dois lados antes de decidir. Sim. Isso mas agora eu quero saber assim, para onde vai isso? O que vai acontecer? Qual que é o problema agora? O Supremo falou que até não tem uma regulamentação aos moldes deles, a decisão deles é que vai valer. Isso é um absurdo, porque o Congresso não quer legislar no sentido de censurar as pessoas dentro das plataformas. A gente quer que seja um ambiente livre e quem se considera ofendido, demande na justiça. É esse o caminho natural dos países onde tem liberdade de expressão. Sabe, hoje, se eu faço uma crítica ao governo, eu lembro na época da eleição, gente. Eu fiz uma postagem dizendo que o Lula defendia ditadores como na Venezuela e quem votasse no Lula poderia acontecer com o Brasil o que está acontecendo na Venezuela, em questões econômicas. O Zanin, na época advogado do Lula, entrou com uma ação contra mim e contra outras pessoas para remover o conteúdo. E graças a Deus eu tive direito a contraditório em ampla defesa e no final se confirmou que ele apoiava ditadores. Ou seja, para o governo isso é uma desinformação, mas isso era uma realidade. Pois é. Que na verdade, o governo, gente, já está investindo 54 milhões de reais pagando pessoas para monitorar a internet. Quem vocês acham que vai se beneficiar dessa decisão? Ele vai pagar gente para ficar o dia inteiro notificando a plataforma contra o pessoal de direita. Isso é para censurar a direita. E mais, Exato. Ano que vem nós temos eleições. Onde que a direita mais se dá bem? É na internet ou é fora da internet? É em rede social. Então, eu boto aqui para os nossos colegas de bancada para dizer o que eles acham sobre isso. Eu tenho certeza que eles vão ficar do lado da liberdade. E aí, doutor? Isso aí vai para o Congresso agora ou como é que vai ser? Bom, vai ficar assim? Vale o que... Fica assim, a decisão é ruim. Então, a decisão é ruim. Criou uma possibilidade de remoção de conteúdo de maneira quase automatizada, porque a plataforma não vai querer se responsabilizar e ela pode ser usada tanto pela esquerda, tanto pela direita. Qualquer um que notificar vai conseguir remover conteúdo. Então é uma plataforma de censura para todos. Então isso é preocupante para ambos os cenários políticos, né? Não necessariamente favorece um lado, desfavorece a liberdade de expressão. Isso é verdade. Com relação ao artigo 19, na verdade não é que ele proíbe a exclusão, até porque as plataformas fazem exclusões pela violação do termo de uso. Então não é o que diz o artigo 19. O artigo 19 diz que a plataforma se tornaria responsável quando descumprisse uma decisão judicial. Então remoção já existia. Primeiro era o juiz. Aí o juiz que manda a plataforma retirar aquilo. Era isso que valia até então. Primeiro a plataforma avaliava pelo termo de uso. Agora mudou. Qualquer um que fale com a plataforma fala, tira isso. Ela provavelmente vai tirar. Se ela não tirar, e vai para o juiz e ferra a plataforma. Paga a indenização. É isso aí. Aí, o que o Supremo fez? O Supremo colocou uma decisão que eu acho muito prejudicial. Só que eles deixaram uma margem para o Congresso regular. O Congresso tem, inclusive, por força de PL, consegue revogar, né? Ele consegue criar um novo artigo 19. O legislador tem essa capacidade de colocar uma nova regra. Então, agora a esperança do Brasil está nas mãos do Congresso. Mas Durso, só para eu entender, que antigamente, no começo da internet, você tinha aquela questão de denúncia. E chegou até a acontecer, por conta de divergência política, eu não gostar da pessoa, por exemplo, o Morgado faz um post, eu tenho um grupo com 20 amigos, eu falo, coloca todo mundo no denunciar. E aí a plataforma tinha 20 denúncias, ela falava, nossa, tem 20 denúncias aí. Deixa eu olhar isso aqui, Deixa eu ver que deve ter alguma coisa. E excluía. É mais ou menos assim que vai funcionar esse negócio? É que, na verdade, vamos lá, a plataforma sempre removeu, mediante denúncia, o que interessava para a plataforma. Então, existia uma crítica a dizer, plataforma, você precisa analisar melhor o que é conteúdo grave, crime grave, e o que é discurso dentro da liberdade de expressão. Você não pode censurar um lado, que aconteceu em algumas plataformas, e você também não pode simplesmente se eximir de crimes graves. E com esse argumento, isso chegou no Supremo. Inclusive, eu não entendo que o Supremo legislou sobre regulação, porque o Supremo tem a obrigação de julgar. Um recurso chegou. Eles não podem falar, não quero julgar. Eles não têm essa prerrogativa. Eles precisavam julgar. Agora, o que é julgar? Julgar poderia ser simplesmente manter o artigo 19 ou declarar inconstitucional. A partir do momento que teve a inconstitucionalidade, eles precisavam trazer alguma coisa. Essa regra que eles colocaram, a meu ver, ficou muito ruim. Porque eles simplesmente falaram, se tiver crime, a plataforma tem que remover. Só que
o que é crime? Esse é o problema. O que é cada crime? Esse é o que é problema, verdade. porque assim, quando vem um pedido de remoção, ainda mais se for do governo, é o que ela acabou de falar. Se eu falo contra o governo qualquer coisa que o governo faz, seja aumento de imposto, o governo vai mandar uma notificação, é óbvio que vão tirar. Isso. E não vai acontecer o contrário. E a gente viu na última eleição, aconteceu várias ofensas, vários deputados da esquerda falando fake news e nada foi removido, só da direita. Então, assim, enquanto você falou que o Congresso pode ir agora e fazer as modificações, enquanto não fizer, vale o que o STF julgou. Exato. Então você pode esperar que até o ano que vem, até a hora da eleição, ninguém vai mudar nada. O Congresso vai ficar quietinho, você vai ver. E vamos para um break que o Reginaldo mandou. Rapidinho, break agora para a Rede de Rádio. Continua. Muito obrigado pela sua audiência. A deputada Caroline de Tone está aqui com a gente e o doutor Luiz Augusto Durso. Vai lá, Reginaldinho. Mas a gente continua nas plataformas, na TV. Então é essa questão, né? Enquanto lá o Congresso não resolver, é o que manda é o STF. A decisão tá valendo. E a minha preocupação é um pouco mais... E quanto tempo, deputada, para o Congresso resolver essa situação? Então, o grande problema hoje é que a vontade do Congresso não é respeitada. Eu vou dar um exemplo aqui que não é nem ideológico, porque vão dizer, é questão de briga de direita e esquerda. Não, o problema é realmente o total desrespeito hoje que você tem à vontade da Câmara e do Senado. A gente votou recentemente a desoneração da folha de pagamento para beneficiar 17 setores produtivos da sociedade brasileira. É um tema econômico, não é um tema ideológico. Nós votamos na Câmara a prorrogação da folha, da desoneração da folha, no Senado, o Lula vetou. Nós derrubamos o veto, ou seja, dissemos que a gente quer contribuir para quem realmente é a classe produtiva do país. O que o Lula fez? Ele não gostou dessa decisão, ele peticionou para o Supremo, caiu no Zanin, ex-advogado dele, que é um dos ministros supremos. O Zanin, o que eles fizeram, gente? Está acontecendo algo muito grave. O Zanin deu um prazo para a gente legislar em sentido contrário da vontade do Congresso Nacional. Meu Deus, ou seja, vocês legislaram. Ele mandou legislar em sentido contrário. Faça o que a gente quer. Ele deu prazo. Meu Deus. E ainda ele minutou o que deveria ser legislado. Nesses parâmetros da minha decisão monocrática. Foi por conta desse tipo de coisa, desse desrespeito à vontade do Congresso, que deveria ser soberano numa democracia, que eu pautei no ano passado na CCJ, como presidente da CCJ, 4 projetos para a gente reequilibrar os poderes. Contra as decisões monocráticas, para limitar o alcance de uma decisão monocrática, a PEC 8, a PEC 28, que é para assustar os atos que invadam competência do Congresso Nacional, e 2 projetos para atualizar a lei do impeachment dos ministros, quando eles tenham uma série de condutas aí que a gente vê cotidianamente para que eles tenham responsabilização. Tivemos aí, mesmo com Lula de um lado e Supremo na atual composição de outro, nós aprovamos lá na CCJ esses 4 projetos. E aí, qual não é a nossa surpresa ao ver que os ministros deu uma reportagem do Globo dizendo que eles iriam monitorar os deputados que votaram a favor desses projetos. O que significa isso? A gente já não tem mais imunidade por palavras e opiniões. E agora até os votos nossos estão sendo monitorados. Não é nem monitorado. Você tem que votar o que ele quer ali, da decisão dele. Mas pera lá. O Senado tem esse poder. O poder está na mão do Senado. Você sabe disso. Não, mas o Senado vai fazer o independente. O Senado vai fazer. Independente do poder do Senado, o deputado tá lá para quê? Se ele votou, falou, a gente está legislando. Aí vem uma ordem e fala assim, legisla do jeito que eu quero, independente do Senado. O Senado faz nada, tá agora, todo mundo sentadinho lá. Agora, pega esse brincadeira, velho. É esse contexto que a gente tem hoje. Aí, de repente, um ano antes da eleição, que vai mudar a composição do Senado, onde 2/3 do Senado vão ser mudados, eles simplesmente derrubam um diploma do Marco Civil da Internet, dizendo assim, a plataforma vai ser responsável pelos conteúdos dos usuários que tenham discurso de ódio e discurso antidemocrático. Quem que normalmente é acusado de cometer discurso de ódio e discurso antidemocrático, se não a própria direita? Sim. Quando questiona a extrema-direita. Então, assim, o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui? É muita coisa que está em jogo nesse tipo de decisão. E a gente tem que lutar pelas nossas liberdades. E vir aqui, por isso que eu quero agradecer esse espaço, para conscientizar as pessoas que estão em casa de que a luta pela liberdade é uma luta constante e a gente não pode desistir. Sim. São as futuras gerações que dependem dessa luta. E, inclusive, a renovação no Senado ela é importantíssima justamente para a gente voltar pelo menos até um respeito à vontade do Congresso Nacional, que é o que a gente quer. O Congresso é soberano, diz a Constituição. O poder emana do povo e será exercido por seus representantes eleitos. Não são 11 mas existe alguma ferramenta jurídica para essa lei não ficar tão subjetiva, doutor? É o Senado. É a lei. Não. É a lei, é o Congresso. É a lei, é o Congresso. Tá bom. Vai chegar no Congresso.
E aí? Qual que é o interesse do Congresso, se tem emenda, se tem interesse, se tem os favores? A gente sabe como a turma vota lá. A questão é o seguinte, o Supremo julgou. Quanto que enfiaram 500, meio bilhão agora, sexta-feira? Então, é isso aí, também tem isso. Então, também tem mas isso, que né, adianta não ter deputada? emenda? Não, Se eles não é. votam de um jeito não e é, os caras porque mandam votar de outro. não, pera lá. Porque também tem um discurso bonito do parlamentar, mas chega na hora de votar, vota errado, vota no escuro, vota errado. Vota de madrugada. Também tem isso. Também tem isso. Tem o discurso bonito. Tá tudo errado aqui. Estamos de volta aqui na programação. Hoje, presença ilustre. Temos aqui a deputada a Caroline de Tone, que já esteve várias vezes aqui no Pânico, está de volta, de Santa Catarina, essa deputada atuante. E temos aqui o doutor Durso aqui conversando para a gente, Luiz Augusto Durso. A gente está falando sobre essa nova regra que vai pegar todo mundo, o doutor? Vai, porque a minha preocupação é um pouco mais profunda, porque é claro que a esquerda poderá usar para tirar posts da direita, mas a direita também poderá usar para... É ruim para todo mundo. Por quê? Porque quem está no meio desse caminho é a Big Tech, é a plataforma, que é a dona da rede social. Mas pensa, Morgadão, funciona assim, o Supremo julgou. Quando eles colocam todos os crimes, significa que se eu não gostar de um post seu e eu interpretar que o seu post, por exemplo, é o crime de stalking, de perseguição, eu notifico a plataforma falando: o Morgado está cometendo crime contra mim, é stalking, está me perseguindo, eu quero que remova. Eu posso chegar e fazer isso com qualquer pessoa. Pode. E a Big Tech na hora vai tirar. Provavelmente vai. Por quê? Porque se ela falar não é crime, eu vou manter a publicação, pela decisão do Supremo, ela se torna corresponsável se o conteúdo for ilícito. Então, se for crime, você entra com uma indenização contra o autor e contra a plataforma, ela tem que pagar a você. Quando isso começar a pegar no bolso da plataforma, sabe o que ela vai fazer, Morgado? Provavelmente, vai tirar isso tudo. vai criar quase que um sistema automático de remoção. E aí vai prejudicar a sociedade brasileira. É para não correr risco, né? E aí eu vou falar... de comadre. Então, assim, deixa a deputada. Isso é muito delicado, porque veja bem, o Bolsonaro cometeu o crime, entre aspas, né, de questionar o sistema eleitoral numa reunião com embaixadores. Ele está inelegível por conta disso. Ou seja, os ministros do Supremo, infelizmente, eles julgam hoje com base em princípios. Então, os princípios, na verdade, têm servido para fazer decisões com base na opinião pessoal dos ministros. E a Constituição está à revelia disso. Por exemplo, daqui uns dias é capaz de querer mudar o resultado da Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, dizendo que fere o princípio da proporcionalidade. Seria bom. Na verdade, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Exato. A realidade está sendo olvidada em prol de pensamentos subjetivos. E a Constituição, então, nem é vista, né? Até vou protocolar nos próximos dias algo para tentar retomar esse respeito ao Congresso Nacional. O artigo 49 da Constituição, inciso 11, diz que cumpre ao Legislativo zelar pela sua competência normativa em face dos demais poderes. O que isso significa? Que no caso da desoneração da folha, como eu comentei agora recentemente, onde o Congresso teve uma vontade e o Supremo, por decisão monocrática, derrubou, nós poderíamos fazer um PDL, assim como a gente sustou o decreto de IOF do Lula, né? Derrubamos uma decisão do Lula, nós poderíamos derrubar uma decisão judicial do Supremo que viole a competência, porque o Supremo não pode legislar. Nesse caso, ele está meio que legislando, dizendo, a plataforma é responsável civilmente por esses casos aqui, sem decisão judicial. Nós entendemos que isso aí só pode ser dado, essa obrigação, mediante lei. Um poder de polícia a uma plataforma, um dever de cuidar da plataforma, tem que ser dado mediante lei, não mediante decisão judicial. Então, nesse caso, quando a gente fala, nós não somos omissos, nós não queremos o PL 2630, que era o PL da censura, que a gente dizia, nós não vamos legislar no sentido que vocês querem, ministros, com todo respeito à opinião de vocês, porque a gente não entende que temos 213 milhões de pequenos tiranos, como disse a ministra nessa fala muito infeliz dela, que não respeita a soberania nacional, que é a soberania do povo com liberdade nas redes, sabendo que cada um vai responder pelo que fala hoje, e nós vamos derrubar essa decisão judicial. Eu acho que a gente tem que seguir esse caminho para retomar o respeito ao Congresso Nacional. Então, mas tem uma discussão aí, que é o seguinte, que até soltou a bagaça aqui, ó. Soltou essa bagaça. Que é o seguinte, as pessoas, por exemplo, quem sofre com a plataforma também é às vezes uma vítima. Porque às vezes você chega para a plataforma, o cara que sofreu alguma coisa, fala, por favor, você pode tirar isso? A plataforma não faz nada. Nada. E aí fica
fica lá. Eu nunca sofri isso, porque eu também não tenho rede, não tenho nada. Mas muita gente que já sofreu pede para... É isso, né, doutor? Isso. Você pede para a plataforma, por favor, ó, eu tô sendo prejudicado por isso. Sim. E nada acontece. E nada acontece. Nada já aconteceu e eles viram... E quanto a isso? Falou, ó, não tem nada de crime aqui. Qual foi o problema, Emílio? Assim, a demanda existe, né? Então tem muitas vítimas que dependiam de um comportamento mais efetivo ou mais diligente da plataforma. Com essa história, isso chegou ao Supremo. Numa expectativa que esse julgamento seria bom. Tinha uma expectativa. Puxa, pode ser que o Supremo aqui traga crimes graves tal, e selecione o que é grave para tirar da plataforma e o resto é liberdade de expressão. Infelizmente foi na contramão. A gente até alertou que tinha essas duas opções e eles escolheram, a meu ver, a opinião. Porque foi para política, né? Porque parece que é um negócio, vai determinar a eleição do ano que vem. Né? Parece que é isso. É isso aí. No fim, Emílio, eles inverteram a lógica. A lógica era o seguinte: o conteúdo foi postado. Se ele é ilícito, ele fica no ar até uma decisão judicial, a plataforma não removia, e aí você tem, sei lá, dentro de todas as publicações das redes sociais, deve ser em torno de 10% no máximo que é criminoso. Então você tinha 10% de crime. Hoje, tudo cai. E quem quer voltar com o conteúdo vai ter que judicializar para pôr o conteúdo. Só que 90% é conteúdo lícito. Então, essa alteração da lógica ficou complicada. Porque realmente você está afetando a liberdade de expressão de todo mundo. Eu posso falar alguma coisa lá, o indivíduo falar que minha publicação é criminosa, notifica a plataforma, ela derruba. Gente, hoje as regras são boas. Hoje as regras como estão aqui são boas, porque nos próprios termos de uso você vai lá e vê que, por exemplo, induzimento ao suicídio, crimes de pedofilia, crimes sexuais. Já tem, né? Já existe hoje uma remoção automática da plataforma. Não derrubava, deputado. Esse é o problema. Eu considero que as plataformas têm o dever de diligência nesses casos aí, que são crimes muito graves, né? Mas diz que a plataforma não derruba. Derruba. Tá no termo de uso, mas não derrubava. Por isso que teve essa corrente de pressão. Eu conheço muitos promotores que agem em conjunto com a plataforma, participei de seminários sobre isso. Hoje existe uma atuação muito séria com relação a isso. A gente está falando aqui das liberdades civis, de como se fosse a plataforma é uma praça pública, onde você vai lá e fala a sua opinião. Se você exagerou, você tem que pagar. Agora, você dá essa responsabilidade para a plataforma junto com você, sem ter uma decisão judicial, ela não vai correr o risco, ela vai remover o conteúdo, por quê? Porque ela não vai correr o risco de depois vir uma decisão judicial e ela ser condenada solidariamente. Mas isso é injusto, porque as plataformas falam, nós não temos ambiente para continuar no Brasil se o PL 2630 for aprovado. Por isso até que o Congresso sentiu a força. As Big Techs foram ao Congresso e falaram, nós vamos sair do país se continuar esse tipo de censura. E vale lembrar, gente, que em 2023 o Telegram foi derrubado no Brasil. Sim. E em 24 o X foi suspenso no Brasil. E isso vem nessa esteira dessa linha que o Supremo está adotando, de querer censurar tudo e todos a seu bel prazer, se desagrada um dos ministros. Então, quando você faz uma crítica, por exemplo, à conduta de um ministro especificamente, eles entendem que é uma crítica à instituição do Supremo Tribunal Federal e isso é um ato antidemocrático. E óbvio que isso vai ser derrubado também. Ou seja, você perde o direito de criticar, de dar sua opinião. É isso que a gente não pode deixar acontecer no Brasil. E a gente quer dizer o recado muito claro. Se depender de nós no Congresso Nacional, a gente regulamenta, mas não no intuito de censurar. A gente regulamenta para que as pessoas tenham liberdade. Por isso que a gente não aprovou o 2630 e nem vamos aprovar. Ou seja, a gente espera que os presidentes das casas não se submetam a essa vontade exagerada do Supremo de querer que ele minute o que a gente deve votar e dizer, tem que ser esse texto que deve ser votado. Isso sim viola a soberania do Congresso Nacional. E não legislar muitas vezes é de interesse popular, né? Não necessariamente você tem que legislar sobre tudo, concorda? Exatamente. Mas como é que tá a turma no Congresso, seus colegas? Como é que tá a temperatura em bastidores? Os bastidores. A turma tá indo para qual lado? Olha, nós, depois dessa decisão, nós vamos nos reunir para debater isso. Nós temos hoje cerca de 120 deputados de oposição ao atual governo e muitos deles, só para vocês terem uma ideia, tem hoje 36 deputados que têm inquéritos ou no Supremo ou no STJ. Sabe que crime que eles cometeram? Opiniões, falas na tribuna. Se você vai pegar o caso, por exemplo, do Marcel Van Hatten, você abre a página do inquérito contra ele, ele está na tribuna proferindo um discurso. Esse é o crime. Então vocês percebam que esses 36 deputados com potencial de se tornarem senadores ano que vem, eles já estão com um X nas costas por palavras que eles disseram, por votos que eles proferiram.
Ou seja, eles vão ser os mais monitorados nas redes sociais e qualquer pessoa da esquerda que faça uma denúncia, a plataforma vai tirar o conteúdo. Que liberdade a gente vai ter de plena atuação das prerrogativas e da representação? Isso aqui é só representação popular que está em jogo para essas pessoas que estão sendo perseguidas, e agora com essa decisão vai ser ainda pior essa perseguição. Então é disso que se trata. E se fazem isso para um parlamentar que tem imunidade constitucional, o que não farão para o cidadão comum? Pois é. Então, mas você sabe que eu acho que essa deveria ser uma questão, porque aqui a gente vê duas opiniões, né? A opinião técnica, que é do doutor, e a sua, que é política. Eu acho que isso devia ser técnicos que deveriam decidir essa questão. Porque quando você vai para a política, virou aquilo, né? O que vai ser o ano que vem? Só o cara... A gente vê muito isso. É só o cara da direita que está se ferrando, porque tem esse discurso, tem essa... Né? Você não Mas, Emílio, com todo respeito, eu sou advogada também e estou dando uma opinião com base na técnica constitucional. O artigo 5º garante o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Então, direito à liberdade Mas, doutora, de expressão. então você concorda que essa nova decisão afeta também candidatos ou políticos de direita que vão denunciar a esquerda e vai perder também o conteúdo? Olha, eu vou te dizer bem a verdade. Hoje a direita não tem um orçamento como o governo de 54 milhões de reais para ficar monitorando e ficar o dia inteiro lá notificando a plataforma para remover conteúdo. Qualquer militante do bolsonarismo vai poder denunciar. Mas você falou agora há pouco na questão... afeta todo mundo. Mas você falou agora a direita e a esquerda. Questão de pedofilia e tudo mais. Você pede para você denuncia, pede para retirar, eles não retiram, você acha que vai responder o gordão? Vai pela nova lei, Morgado, pela mudança. Eu duvido. Então você acha que a nova lei é assim. A nova lei é essa, eu duvido que eles vão retirar. Então você acha que mesmo... A lei também não é para não divulgar a pedofilia e acabou de falar que você pede para tirar eles. Morgadão, a nova lei responsabiliza todo mundo. Então vamos ver então. Quer apostar? Não, ela responsabiliza a plataforma, gordão. Eu ponho dinheiro se você for apostar, então. Você acha que não vai pegar essa lei? Não vai. Ele acha que é seletivo. Vai só para um lado. Vai só para um lado. Mas, quer apostar, eu ponho dinheiro. Morgado, deixa eu só explicar a logística. A logística. O Supremo virou e falou assim: Meta, se tiver uma publicação criminosa e você não remover com a notificação, você vai pagar a indenização. Para Meta, pouco importa se é de direita ou de esquerda. Ela está pensando, eu não quero pagar a indenização. A Meta vai agir, vai agir ao ser provocada. É isso. O que eu disse é que quem mais tem capacidade de provocação hoje é a esquerda. Mas porque eles têm 30% do país da direita, 30% de esquerda. Mas a direita trabalha, a direita está cuidando da sua vida. E a esquerda tem 54 milhões que o governo já está gastando agora para pessoas ficarem monitorando na internet. Ou seja, quem que vai se beneficiar disso no final? Mas pera lá. Mas organicamente, a direita tem muita força nas redes sociais. Muito mais e é por isso que essa lei. Então, eu só quero fazer uma pergunta agora. Diga. E aí, deputada, vai sair pro Congresso ou não? Senado. Desculpa, pro Senado. Então, pessoal... vai ou não vai ser senadora? Se Deus quiser, pretendo. Sou pré-candidata ao Senado por Santa Catarina. Muito bem. Candidata! Pré, né? E vou aguardar aí a confirmação. O governador Jorginho já me apalavrou. Tá bem o Jorginho? Jorginho. Vai no meu Michele, tá lá. Tá maravilhosamente bem. Até sugeri. Eu vi que o Zema teve aqui e trouxe os produtos típicos de Minas. Sim, e eu falei aqui pro estúdio, quando convidar o Jorginho, na próxima vez, para ele trazer os produtos típicos de Santa Catarina. Ou na próxima vez eu mesmo ele traz. Para vocês provarem as nossas... A ostra. Produtos tradicionais. Vinho da Serra Catarinense. Olha, e tem muita responsabilidade agora nessa próxima eleição, que eles vão mudar 54 senadores, que vai ser um novo Senado, e aí o Senado é que tem condição de mexer nesse jogo. Lá que eu espero que a liberdade continue em vigor, para que eu possa estar falando aqui livremente. Para que eu possa ser candidato ano que vem. Eu acho que a gente está em risco. Eu estou aqui usando dessa tribuna virtual aqui, né? Que isso aqui atinge quantas pessoas ao vivo agora? Mais de 70 mil pessoas online que estão ouvindo a voz da liberdade. É isso que eu tô assegurando. E eu estou fazendo isso sem medo. Eu sou uma pessoa que tenho coragem para enfrentar esse sistema atual de ditadura, para dizer que se eu tiver a honra de representar os catarinenses no Senado, eles saibam que eu tenho coerência, 7 anos comprovados de coerência, na CCJ a gente demonstrou isso, para poder continuar defendendo a nossa liberdade dentro e fora das redes sociais. Muito bem, a gente está aqui querendo mostrar para você que está acompanhando aí pela audiência, o que isso vai representar para você que entra na internet. É lógico que tem o lado político dessa história toda,
mas tem também aí para você ficar ligado aí, e o doutor Durso sempre traz as informações pra gente. Obrigado. O doutor Durso, que é especialista nas redes sociais, ele que participou também da criação do Marco Civil da Internet, e agora com essa mudança, espero que vocês voltem aqui pra gente continuar levando a informação para quem está acompanhando. Eu até vou pedir pro doutor Durso me passar esse rol que ele acha interessante, que caso o projeto venha para o Congresso, nesses casos graves, né, que o senhor comentou, a gente pode tentar, né, o caso de crime contra a criança e adolescente, violência e tudo mais, a gente pode estar pensando em fazer uma legislação específica. Legal. Muito bem. Emílio, acho que a gente concorda que a decisão foi ruim e está na mão do Congresso. Espero que a deputada leve essa pauta, porque pouco importa colocar o rol que eu defendo ou não. O importante é mudar como ficou, porque isso vai tirar muito a voz da população e o do usuário. E o importante aqui pra gente é levar informação pra nossa audiência, pra gente ficar ligado nessas novidades. Obrigado, doutor. Futura senadora. Entra aí no @ dela, Caroline Detone. Caroline Detone, tudo junto. A nossa deputada por Santa Catarina. Obrigado. Valeu.